Bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, para mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. E vamos abrir nossos ouvidos para escutar as trombetas do céu que não cessam de tocar para esse mundo. Algum tempo atrás eu pedi a um jovem aqui da igreja, um menino ainda, que fizesse uma música para mim. E ele foi para casa e voltou com a música, me entregou um papelzinho escrito assim: Jesus está voltando. Pastor, eu fiz a música, Jesus está voltando, e me mostrou a melodia. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Falei, que bonitinho. Falei, e o refrão, como é que é? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Foi difícil aprender? Então vamos cantar? Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. Oh, maravilha, isso é verdade. Meus amados, os sinais da vinda do Senhor são tantos que as pessoas chegam a não acreditar que é verdade, irmãos. Nunca nós tivemos tantos sinais como nos últimos anos, irmãos. Nesses 40 anos que eu me converti, qualquer sinal há 40 anos atrás, a gente ficava entusiasmadíssimos. Hoje, são tantos que as pessoas chegam a não acreditar que é verdade, irmãos. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, passaram um filme, né? Não olhe para cima. Meu Deus, o cristão, irmão. Então, aquele filme fala de um meteoro que vinha para a Terra. Os cientistas provaram que ele ia chocar com a Terra e acabar com a Terra, mas as pessoas não queriam acreditar nisso, né? Não olhe para cima. Mas mesmo não olhando para cima, o meteoro ia chegar e ia destruir a Terra. Assim é, irmãos, talvez com muitos nos nossos dias. O filme parece o retrato de muitos nos nossos dias, irmãos, que mesmo ouvindo as evidências tão grandiosas, de que não é um meteoro que está vindo para a Terra, não, é o Senhor que está vindo para buscar a sua igreja, irmãos. Não adianta não olhar para cima. Porque Jesus disse aos discípulos: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, pensa bem, quando começar a acontecer, Jesus disse: exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, a instrução de Jesus é para exultar quando estivesse começando. Imagina agora que tanta coisa já está acontecendo, irmão. Exultai e levantai as vossas cabeças. Então, eu vi nessa foto aqui, vários levantaram a cabeça, mas só tem 2 sorrindo. O resto não está exultando, não está alegre. Exulta, irmãos, alegra, porque a nossa redenção verdadeiramente se aproxima. Paulo sabia quão importante era a vinda do Senhor, porque um dia ele disse assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quantos cristãos não entendem ainda que já estão salvos, mas ainda vivem nesse corpo mortal, onde o pecado ainda habita? Esse corpo traz um problemão para a gente. Eu vejo as irmãs quando engordam, o problema que é para elas vestir roupa, sabe? O homem quando engorda também, a barriga não desaparece de jeito nenhum, sabe? O cabelo cai. Sabe? O nosso corpo ainda precisa ser redimido, precisa ser salvo. A nossa alma já foi lavada por Jesus Cristo, mas o nosso corpo ainda está sofrendo as consequências. E ele então dá esse brado de vitória, porque ele sabe que um dia, né, o Senhor vai transformar inclusive o nosso corpo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga comigo: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte?
Levante as suas mãos e diga: graças a Deus por Jesus Cristo. Oh, maravilha! E Paulo então dá essa revelação que as pessoas às vezes perderam de vista. Ele diz: nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Você acha que os animais não estão sofrendo nesse mundo? Os passarinhos, as árvores, os peixes, toda a criação, por causa do pecado do homem, está gemendo, aguardando esse dia maravilhoso da redenção. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo. Se tem uma coisa que o cristão sabe, é gemer, meu filho, sabe? Já sabe que está salvo, já sabe que vai morar no céu, mas ainda tem que suportar esse corpo até que ele venha nos buscar. Gemidos, aguardando a adoção de filhos. Já somos filhos, mas ainda não se manifestou, como João diz, aquilo que somos. Já somos, mas ainda não manifestou. Aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ô corpinho, tem paciência, breve o Senhor vai te mudar. Pois a nossa pátria, ele diz, está nos céus. Esse corpo aqui não suporta morar nessa pátria de glória. Ele precisa ser transformado. Paulo diz que essa carne, esse sangue, não pode herdar a glória de Deus. Ela tem que ser transformada. Pois a nossa pátria não é no Brasil, irmão, não é nos Estados Unidos, não é na Suíça. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, você não fica vibrando com isso, não? As irmãs, por exemplo, que estão ficando velhas, cabelo caindo, sabe, gorda, sabe? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Vocês não querem isso, não, gente? Meu Deus, quanto que eu sonhei, irmão, ser um super-homem. Quantas vezes eu vi o filme do super-homem, mas que vontade de ser o super-homem. Já pensou voar, ser forte como ele? Meu Deus, que maravilha, né? Vencer os bandidos. Mas o super-homem era fraco, tadinho, porque tinha uma tal de pedra lá chamada talidomida, criptomida, né? Talidomida, criptomida. Uma pedra verde lá, que se colocasse perto dele, ele ficava fraquinho, né? Assim. Não, irmão, nós seremos infinitamente superiores ao super-homem, irmãos. Teremos um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus, irmãos. Diga glória a Deus, aleluia, que maravilha. Então, o mundo diz, não olhe para cima, irmãos. E de várias maneiras, coloca na nossa vida muitas coisas, para você ficar olhando aqui para baixo. Não olhar para cima, irmãos. E quantos de nós se esquecem que a palavra de Deus, irmãos, diz que a gente deve pensar, buscar as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então você tem que questionar a sua vida, quanto você está pensando nas coisas aqui da terra e quanto você está pensando nas coisas lá do céu. Quem sabe você vai descobrir por que você está passando tanto problema, tanta aflição, tanta ansiedade, tanta preocupação, porque está pensando nas coisas da terra. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu tive uma reunião esse final de semana, e a pessoa falou assim, Jesus, muda meu pensamento. Eu falei, ele não vai mudar. A Escritura fala para você mudar. Ele já te deu vários motivos para você mudar. Você que tem que mudar o seu pensamento. E o apóstolo Paulo fala o que nós devemos pensar. Então,
está na sua mão, na minha mão, renovar o nosso pensamento, sabe? Valorizar mais as coisas eternas do que as coisas passageiras. Cada um escolhe. Porque se pensar nas coisas do mundo, irmãos, que confusão, não é assim? É tanta confusão nesse mundo, tanta coisa para resolver. Um quer de uma coisa, outro quer do outro, quer do outro jeito. Meu Deus! Em quem votar? Meu Deus! Em quem votar? É tanto capiroto que tem aí querendo ser eleito, não é assim? Em quem votar? É a pergunta que muitos estão fazendo esses dias, e às vezes até me perguntam, pastor, em quem que o senhor vai votar? Para que você quer saber? Que interesse que a pessoa tem em quem vai votar, irmãos? Quem vai votar? O senhor não podia indicar quem a gente vai votar? Eu falei, não conheço a pessoa. Tá? Nem se eu candidatasse, eu mandava você votar em mim, porque eu me conheço. Então fica essa luta, irmão. E é muito bom que o voto seja secreto, para não correr o risco, principalmente as pessoas que têm influência, que têm muitos seguidores. É muito bom que o voto seja secreto, para não correr o risco de influenciar outros e colocar no poder alguém que certamente decepcionará, irmãos. Olhe todos os reis da Escritura, irmãos, inclusive o rei Davi. Inclusive o rei Davi, irmãos, Salomão e todos os outros. Eu já vi pastores, irmãos, que apoiaram ex-presidentes, pensando que era de Deus, e hoje são contra essa pessoa. Então, o ser humano, maldito o homem que confia no homem, irmão, sabe? O homem, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, vai decepcionar. Então, irmãos, que bom que o voto é secreto. Porque enquanto o príncipe desse mundo for o maior influenciador, se tem alguém nesse mundo que influencia as nações, irmãos, é o querubim caído. E ele é o comandante político, porque ele é que mexe os pauzinhos dele, irmão, sabe? Começou lá antes da criação do homem, depois no jardim do Éden, e não parou. Ele negocia o tempo todo, politicamente, as coisas. No jardim, no deserto, quando Jesus estava jejuando, ele tentou influenciar Jesus. Já pensou? Ele tentou influenciar o Filho de Deus, fazer uma troca com ele. Se você me adorar, eu te darei o mundo inteiro. Já pensou? Todos vão crer. O Senhor vai ser tão rico. Então, meus amados, enquanto o príncipe desse mundo for o maior influenciador e comandante político, é necessário muito cuidado. Porque ele tem miríades de anjos, irmãos, e espíritos malignos sob seu comando. A Escritura diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele, está lá no livro de Apocalipse, é a antiga serpente, irmão, chamada Diabo ou Satanás, que engana o quê? O mundo todo, irmãos. Como as pessoas não veem, então ficam brigando homem com homem, não sabem que é ele que põe as pessoas para brigar, irmão. É ele que provoca divisão entre ideologias aí, e as escolas ensinando ideologias no mundo inteiro, e ele coloca as pessoas para brigar por causa de ideologia, por causa de sistema de governo. Qual que é melhor, é esse ou aquele? É ele que coloca uns para a esquerda, outros para a direita. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. É ele que provoca intolerância religiosa. Você já percebeu quanta briga tem por causa de religião? Quanta discussão por causa de religião? É ele que põe essa confusão para que os homens fiquem brigando. É ele que provoca pessoas que se amam brigar, irmãos. No dia do casamento, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pouco tempo depois está o casal brigando. Irmãos brigando. É ele que provoca
brigas, até em pessoas que estão praticando esporte, divertindo ou trabalhando com uma coisa daquela. Quanta briga em algo que devia ser uma alegria, uma diversão. É ele que provoca guerra comercial entre as nações. Por trás disso tudo, como diz a Escritura, de onde procedem as guerras que há entre vós? Todo mundo quer satisfazer o Deus desse século, o dinheiro, o poder que o dinheiro dá. É ele que provoca divisão em todas as nações, inclusive no Brasil. É verdade? É? Que bom. Então, um dia Jesus estava andando com os discípulos, e os discípulos lá, distante de Jesus, começaram a discutir, porque estavam no mundo, pensavam como o mundo pensa, no poder dos governos, no poder de quem é o chefe, e eles estavam discutindo quem que seria o maior entre eles. Quando Jesus começasse a reinar aqui na terra, quando Jesus fosse o rei da terra, o rei do Império Romano, o rei de Israel, qual deles seria o mais importante? E quando chegaram perto de Jesus, sem saber que Jesus sabia tudo, eles ouviram essa pergunta de Jesus: o que conversavam no caminho? Já pensou se Jesus perguntasse para cada cristão: o que você estava fazendo na Praça 7? O que você estava fazendo em tal lugar? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? Já pensou? Eles ficaram muito envergonhados, porque Jesus disse assim: olha, vocês precisam saber que os governadores, quem governa os povos, querem dominar os povos, querem ser o chefe deles, o governador deles, o prefeito deles. Mas os governadores não sabem que existem maiorais exercendo autoridade sobre eles. Vocês precisam saber disso. Entre vocês, Jesus disse, não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Que lição! Então, Jesus está dizendo que existem maiorais nesse mundo, existem os governadores e existem os povos. Os maiorais são liderados pelo Satanás, o querubim caído, que estão no mundo inteiro com a liderança de Satanás, enganando governadores, prefeitos, presidentes, reis, para que esses homens acabem enganando os povos também. Em época de eleição, você já viu quanta promessa todo mundo faz? Meu Deus! Mas nós sabemos que acima dos maiorais está quem? Está o Senhor. Não importa, irmão, não se preocupe, não importa o que Satanás e os homens ímpios façam, os desígnios do Senhor serão cumpridos. A preocupação das pessoas com isso, com aquilo, não faz diferença. Não importa o que Satanás e que os homens ímpios façam, os desígnios do Senhor serão cumpridos. E agindo o Senhor, quem impedirá? Então, meus amados, leia comigo em voz alta: o Senhor domina e governa sobre tudo que existe. Você precisa crer nisso, amado, viu? Tem maiorais, tem governadores, tem homem ímpio, mas é o Senhor que domina e governa sobre tudo o que existe. Então, esse é um ano de eleições, você está sabendo disso? É ano de Copa do Mundo, né? de tanta coisa, e as pessoas certamente vão se distrair, vão ter muito material para pensar nas coisas dessa terra. Hoje, então, meu Deus, a internet, a televisão, o cinema, a quantidade de material que nós temos recebido para não pensar nas coisas lá do alto é enorme, sabe? Então, esse é um ano de eleições. E quantos estão preocupados? Quem vai ganhar? Que diferença faz? Quem vai ganhar? O Senhor continua governando sobre tudo, irmãos.
Viu? O ímpio pode fazer o que quiser, ele vai cumprir os propósitos do Senhor. Satanás pode mexer o que ele quiser, os desígnios do Senhor serão cumpridos. Jesus lá na cruz gritou: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas nós que estamos aqui ainda, né, que não gostamos de pensar na soberania de Deus, nas coisas lá do alto, ficamos preocupados, quem vai ganhar? Eu acho que o Atlético vai ganhar o campeonato, não sei o quê. E aí, tadinho do Atlético, não ganhou. O outro vai ganhar, não ganhou. Quem vai ganhar? Que diferença faz, irmãos? Não importa quem ganha as eleições, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar naquele, irmão, que venceu. Meu Deus, você gostaria de estar ali no Monte das Oliveiras e vendo Jesus subindo ao céu, sem helicóptero, sem avião, sem nada? Pensar naquele que venceu a morte, por você e por mim. Ele já venceu, ele subiu aos céus e está assentado no trono, irmãos. Agora eu pergunto para vocês, será que 2 anjos precisaram lembrar para os discípulos que Jesus já tinha falado? Jesus já tinha dito: eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus sumiu nas nuvens, eles ficaram olhando para o céu, e 2 anjos tiveram que lembrar aos discípulos de Jesus: ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, o que Jesus está fazendo no trono agora, irmão? Está fazendo o quê? Hein? Primeiro, intercedendo por você, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos tropeços. Ele intercede 24 horas por você e por mim. Está escrito, irmão, ele intercede por nós. Está preparando o lugar para nos receber. Você acha que Jesus está preocupado quem vai ganhar a Copa do Mundo? Jesus está no trono preocupado quem é que vai ganhar a eleição no Brasil? Você acha que é isso que preocupa Jesus no trono? Não, Jesus está pensando em você. E você tem que pensar nele. Viu? Ele pensa em você. Pense nele também. E aí dá tudo certo. Então, meus amados, quem vai ganhar? Eu não sei, você sabe? E as pessoas às vezes perguntam: pastor, o cristão não pode ser político? Pode, filho, o cristão pode ser o que ele quiser, só não pode ser um político cristão, porque muitas vezes o político cristão abre mão da sua nacionalidade celestial para se envolver em tanta coisa que não presta, irmãos. Você pode ser o que quiser, advogado, médico, mas você não pode ser um médico cristão. Você tem que ser um cristão médico, um cristão advogado, um cristão engenheiro. Em primeiro lugar está o seu Senhor. Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que você prefere, ser um soldado de Cristo ou um soldado de algum candidato? E trabalhar para algum candidato ganhar? Não, nós temos que trabalhar para o nosso comandante, irmãos. O nosso comandante é Cristo, irmãos. Eu vou repetir: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E ele nos arregimentou para quê? Para quê? Ele nos arregimentou para fazer o quê? Enfim,
Nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, irmãos, você pode ler a sua Bíblia toda, não encontramos razões, irmãos, para o envolvimento partidário de verdadeiros cristãos, irmãos. Cristão não foi chamado para se envolver em partidarismo de nada, irmão, nem de futebol, nem de política, nem de associação de médico, de advogado, de nada, irmão. A missão do cristão é levar a salvação a todos os homens, irmãos. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quantos, sem saber, irmão, estão sendo soldados de Satanás nesse mundo, irmão, trabalhando para ele. Eu não quero trabalhar para Cristo. Então, eu vou mostrar para vocês como, nessa área da política, é complicado a igreja se envolver, irmãos. Porque são poderes, irmãos. Sabe? Governos são poderes do mundo. E a igreja tem outro poder, irmãos, que não é esse poder do mundo. O poder que Jesus nos deu não tem nada a ver com o poder dos estados, dos governos. Então, vamos voltar 300 anos depois de Cristo. Imaginou, já tinha 300 anos que a igreja estava espalhada no mundo, os apóstolos haviam morrido, martirizados, e tantos se converteram, soldados romanos se converteram, centurião, sabe? E o Império Romano não gostava daquela seita que havia aparecido, onde tantos estavam seguindo. Então, nesses 300 anos, a igreja foi percebida não apenas pelos judeus, mas pelo Império Romano, irmãos. Milhares de cristãos, irmãos, foram crucificados por não negarem a sua fé no comandante celestial. Eles eram colocados em estádios para divertir o povo, irmãos. Eram crucificados, e ficavam ali como tochas vivas, para ser lançado às feras, para serem comido pelos leões. Até pensou, irmão, você morrer comido por um leão, mas ir para o céu? Chegar lá, como é que você chegou aqui? Um leão me comeu. Olha que maravilha. Por mais de 300 anos, a Igreja Católica, católica significa universal, irmãos. A Igreja de Jesus Cristo é católica, é universal. Não é Igreja Católica Apostólica Romana, mas é uma igreja universal. São pessoas no mundo inteiro, espalhadas no mundo inteiro, que amam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por mais de 300 anos, os cristãos derramaram seu sangue como um fermento. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais pessoas queriam se tornar cristãs. Como que pode isso? Você vê uma pessoa ser comida por leão e querer o que ele tinha? Porque eles viam que aqueles cristãos não tinham medo mais da morte, porque eles pensavam lá no alto. Eles sabiam que o céu existia, eles sabiam que morrer para eles era lucro, deixar esse mundo cruel e encontrar com o Senhor nesse corpo glorioso de glória. Mas no ano 313, um tal de Constantino se tornou imperador do Império Romano. E dizem que ele teve uma experiência lá e ele teria se convertido. Mas será que converteu mesmo? Existem até hoje dúvidas sobre a pessoa de Constantino, o que realmente aconteceu. Então, você pode pensar, bom, agora que o imperador é cristão, o Império Romano vai ser feliz. Sim. Que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vai estudar a história para você ver que felicidade que esse império teve, tendo o imperador como cristão. E Constantino é interessante, porque qual teria sido o motivo da conversão dele? Qual? Será que foi um motivo político? Porque ele era ele era um político, ele era um chefe de Estado.
Será que chefes de Estado fazem acordos políticos? Hoje odeia a pessoa, amanhã está junto com ela, né? E tem chuchu, abacate, tem, né, um monte de coisa aí que a gente acha estranho aquilo, né? Pastores, como eu disse para vocês, que hoje estão apoiando um candidato e na outra eleição já estão inimigos daquele candidato apoiando o outro. Por quê? Será que a igreja foi chamada, irmão, para fazer acordos políticos? Não. Foi verdadeira ou foi uma manipulação política? É a dúvida que até hoje teólogos têm. Constantino realmente se converteu ou foi uma manipulação política dele, porque como não conseguia combater aquele cristianismo, então eu vou me ajuntar a ele. Os políticos fazem isso o tempo todo. Porque ele só foi batizado, isso é história, irmão, às vésperas da sua morte. Por que a hora que ele viu a coisa preta, que ele quis ser batizado? Talvez converteu agora. Agora, na hora da morte, eu acho que ele converteu. Mas lá atrás, eu acho que foi uma manipulação dele. Enfim, a igreja, irmãos, o poder do Estado e a igreja se misturaram. Quando a igreja começa a acreditar em qualquer poder que não seja o poder do Evangelho, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Estado é o poder do homem, o poder de Satanás para enganar as pessoas, como se o Estado pudesse solucionar os problemas do homem. E esses poderes se misturaram. Mas no século XV, a coisa estava tão boa que o líder cristão, né, o chefe da igreja, agora era rei também do Império Romano. Já pensou que maravilha? O líder cristão, agora é o rei, né, chamado Papa. Agora sim, né? Agora sim, Constantino não converteu direito, mas esse aí é crente mesmo. Então, agora vai acontecer. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele era o rei do Império Romano, irmãos. Estuda a história para você ver se eles foram felizes. A igreja, mãe, parou de ser perseguida e passou a perseguir. Quando eu vejo assim cristãos, irmãos, perseguindo outros que não gostam, meu Deus, onde é que essa pessoa está com a cabeça? Nós não fomos chamados para perseguir ninguém, nós somos chamados para tirar as pessoas das trevas para a luz, irmãos, sabe? Tirar as pessoas do poder de Satanás para Deus. E a igreja parou de ser perseguida e passou a perseguir, né? E aí eles tinham um tribunal do Santo Ofício, porque muitos não tinham se convertido. Aí tinha a Inquisição, né? Que estuda a história, que você vai ver o que a mistura fez com o coração dos homens. E a igreja se tornou oficial, sabe? O imperador declarou oficial a igreja do império. Então, o número de cristãos sem convicções cresceu em quantidade. Quantos hoje também estão frequentando as igrejas sem convicções, irmão? Convicção de salvação, convicção de necessidade de um Salvador, convicção do inferno e do céu. Milhares que não se convertiam à religião oficial do Estado foram perseguidos e mortos. A igreja tornou-se possuidora de vastas extensões de terra, irmão. Muita terra mesmo. E extremamente rica. Muito rica. Se esqueceram que Jesus disse: não acumuleis para vós o tesouro sobre a terra, acumule tesouro no céu. Como é que a liderança do cristianismo pode esquecer essas coisas? Mas porque a mistura dos poderes, o engano que o poder do Estado, o poder da esquerda, da igreja, não é assim? Podem se misturar, porque aí fica melhor. Pelo contrário. Então, a igreja era tão rica, irmão, que tinha exército. Né? Estuda sobre os cavaleiros templários, sobre as cruzadas.
a igreja tinha exército. E até 1848, a igreja dominava as questões de Estado. Mas aí veio a Revolução Francesa, estuda isso aí, Napoleão, essas coisas todas, e o Papa perde o poder dele de Estado. Olha a tristeza dele. Mas em 1929 apareceu um político na Itália chamado Benito Mussolini. Esse homem queria o melhor para a Itália, sabe? Então, fundou o fascismo, que era o Estado controlando tudo, todas as coisas, poder absoluto do Estado, mas ele precisava muito do apoio da Igreja Católica, da Igreja Cristã. Então, ele procurou a Igreja Cristã e fez um acordo. Olha, se vocês me apoiarem na eleição, no meu governo, eu vou permitir que vocês voltem a ter poder. E o Vaticano, onde está a sede mundial da igreja, não vai ser mais da Itália, vai ser uma nação independente, com um chefe de Estado. E deu muito dinheiro nesse tratado de Latrão, e isso para a Igreja Católica foi uma maravilha, sabe? Ao ponto do Papa Pio XI, naquela época, quando foi assinado o tratado, ele disse assim: Mussolini é um homem enviado pela providência. O Papa diz que Mussolini era um homem enviado por Deus, providência aí é Deus, sabe? Quantos que eu escutaram, esse homem enviado por Deus? Aí depois o troço dá tudo errado. Ué, não é mais não? Como é que você diz que ele era enviado de Deus, agora não é mais? Quanta loucura, irmão, sabe? Porque as pessoas desejam esse poder do Estado, esse poder da vida, melhorar a vida, e isso tudo que você tem ouvido quando existe eleição e política, irmão. Mussolini é um homem, disse Papa Pio XI, o primeiro chefe de Estado do Vaticano, enviado pela providência, quer dizer, foi Deus que mandou esse homem. Está entendendo, irmã Andréia? Muito bem. Mussolini, então, logo em seguida, se aliou a Hitler. E nós sabemos o que Hitler fez. Como é que esses homens podem ter sido enviados pela providência? Hitler também achava que era um enviado de Deus. Tá? Como que os homens são enganados pelo querubim, irmãos? Eles são enviados muitas vezes para o Deus desse século, irmão. Para as pessoas não pensarem nas coisas lá do alto, não fazerem o que Jesus mandou fazer e fazer coisas que o mundo quer que faça, que as pessoas querem que façam. Vocês estão muito caladinhos hoje aqui, por quê? Estão bravos comigo? Então, em 1929, se criou a cidade-estado do Vaticano. É um país, eles têm moeda própria, têm passaporte, tem o rei deles lá, que é o Papa. Está dentro da Itália, mas é uma nação independente da Itália, e é uma nação igual a todas as nações do mundo. Agora sim, né? Feliz a nação cujo Deus tem. Você estuda a história e vê que o Senhor não está nisso, irmão. O Papa, que era um cristão, né, volta a ser rei. Então, a partir de 1929, Pio XI, o primeiro rei, depois João XXIII, que era uma simpatia, irmão. Quando eu era menino, era esse Papa João XXIII, parecia um vovô, assim, que você queria apertar ele, sabe, de tão bonzinho. Eu só gostei o dia que ele morreu, porque não teve aula. Aí eu não precisei estudar. E depois veio Pio XII, depois veio João Paulo I, depois João Paulo II, e agora tem dois papas que, na verdade, é um só, né, que é o Bento e o Francisco. Não pode ter dois papas, irmão, sabe? Então, os dois, na verdade, são dois chifres de uma mesma cabeça, sabe? Então, de 1929 até hoje, nós temos 6 cabeças-chefes à frente dessa instituição que é liderada por essa nação chamada Vaticano. Então, semana que vem, se o senhor permitir,
Quem é esta mulher, gente? Que João viu, o Senhor mostrou para João que no fim dos tempos apareceria uma mulher muito bonita, muito rica, com um cálice na mão, sentada assim no animal com um monte de cabeça, um monte de chifre. Quem é essa mulher? Quem ela representa? Ela representa alguma coisa, irmão. É uma mistura de poder aí, irmãos, viu? Primeiro, a mulher é poderosa mesmo, não é assim? Olha o poder dos nossos dias que as mulheres têm, irmão. Nunca as mulheres tiveram tanto poder como agora, irmãos. Os maridos estão passando apertado com elas. Então, o Senhor sabia que chegaria um tempo na humanidade, irmãos, que nós veríamos, não só essa figura aí, mas uma coisa mundial, em que as mulheres realmente deixaram o seu posto para achar que o poder do outro posto também era direito delas, irmão. Meu Deus, que tempo maravilhoso que eu estou vivendo. Quem são as cabeças? Quem são os chifres? O que eles representam? Então, se o Senhor permitir, se eu estiver aqui ainda, se não tiver outras coisas mais interessantes para falar, semana que vem nós vamos calmamente mostrar para vocês que grande sinal é esse que está diante dos nossos olhos, irmão. Uma coisa eu sei, irmãos, o Senhor chamou essa mulher de Babilônia, ou seja, confusão, viu? Confusão. Tipo política mesmo, irmão. Política é uma confusão. É ou não é? É, que bom que vocês concordam, né? E a Escritura, João ouviu uma voz do céu dizendo: João, fala para o meu povo, João, retirai-vos dela, povo meu. Meu Deus, que aviso! Retirai-vos dela, povo meu. Retirar de quê, Senhor? Essa mulher é um sinal, irmão, é um sinal, um dos sinais mais importantes para o tempo que nós estamos vivendo e a necessidade de Jesus tirar a sua igreja deste mundo verdadeira para ficar o tipo de uma igreja falsa aí no mundo, uma igreja que ama o mundo, irmãos, que ama as coisas do mundo, que pensa nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Por isso que Paulo fala, cuidado, cuidado, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem anunciar Jesus Cristo crucificado. Paulo disse assim, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado para salvar o homem. As pessoas acham que outras coisas são mais importantes do que isso. Eleger um governante, mudar o sistema da escola, mudar isso ou mudar aquilo, é mais importante do que testemunhar do sacrifício de Jesus que salva o pecador. O destino deles, o apóstolo Paulo diz, é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Infâmia é falar mal do outro, irmãos. Olha o mundo, como o ser humano gosta de falar mal de alguma coisa, irmão. O tempo todo o diabo põe a gente para falar mal um do outro, ver defeito no outro, sabe? O tempo todo. A gente esquece que a gente também, né, é o porco falando do tocinho, sabe? O tempo todo. Longe de nós isso quando a gente conhece Jesus, irmão. O amor de Jesus pelo mundo. Não julgueis, Jesus disse, vocês não serão julgados. Não condeneis, vocês não serão condenados. Não chame ninguém de tolo. Tenham misericórdia, para que vocês alcancem misericórdia. Visto que esses homens só se preocupam com as coisas terrenas. Eu me lembro que eu fui uma vez lá no Pará, uma cidade do interior, e aí eu dei uma palestra e o prefeito estava lá. E eu sentei do lado dele, o prefeito me cutucou assim e falou, olha, 100% eu não estou não.
mas assim uns 60%, 70% eu já estou. Eu fiquei imaginando como é que ele conseguiu calcular aquilo. Né? Eu estava dizendo exatamente isso. Então, se você precisasse calcular quanto é que você pensa nas coisas lá de cima e quanto que você pensa nas coisas terrenas, quantos por cento? Quantos por cento você está na sua mente com relação às coisas terrenas e às coisas lá do alto? As coisas passageiras e as coisas eternas. Visto que só se preocupam. É verdade que a gente está sempre preocupado, às vezes, com uma coisa, mas preocupar só com isso, ou a maioria das vezes só com isso, é perigoso. Porque Jesus disse assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Copa do Mundo, último jogo, Brasil e Argentina. Pênalti para o Brasil no final do jogo. Aí Jesus fala, sobe para aqui. Feliz a nação, meu amado irmão e irmã, que espera o seu Senhor e não olha para trás, irmãos. Porque está pensando mais nas coisas lá do alto do que as que são aqui da terra, irmãos. Cada um de nós é que tem que decidir, irmãos, o tempo todo. O tempo todo, irmãos. É lá do alto ou é da terra? É lá do alto ou é da terra? O que eu estou fazendo é coisa lá para o alto ou coisa aqui para a terra? Eu quero pensar nas coisas lá do alto, porque é do alto que Jesus vai voltar para nos buscar, irmão. Então, quem quer, a partir de hoje, pensar mais nas coisas lá do alto, diga, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Então, por hoje é só. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos em assistir esses vídeos. E se você achar que pode ter proveito para outras pessoas, pode passar. Obrigado pelos dízimos, ofertas, que as pessoas têm mandado, inclusive, através, né, pastor Paulo, pelo Zap, não sei bem o que é isso aí, Pix, né? Muito obrigado, vocês têm sustentado a minha vida, do pastor Paulo, de tantas pessoas que vocês, com o dízimo e oferta, têm nos abençoado, para a gente continuar servindo ao Senhor e dividindo com vocês aquilo que a gente crê que é mais importante do que as coisas do mundo. Então, até semana que vem, um grande beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.